Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você conhece a verdadeira face de Maria Madalena? Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, 11ª temporada, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada, 11ª temporada, programas bombando, muitos temas. Tá massa, tá Olha, bem eu queria bacana. agradecer que tem vídeos nossos no YouTube que estão batendo 109 mil visualizações. Obrigado a você. Se você não conhece nosso canal no YouTube, só você ir lá na busca, colocar Reconnect, com E no final, Brasil. Você vai ter todos os programas lá na íntegra. São mais de 200 horas de programação sobre espiritualidade laica e plural. Eu vou mandar um beijo para uma reconectada que nos assiste há anos, desde o começo da Reconnect. Ei. Aquela telespectadora, aquela fã, e que eu achei maravilhoso os comentários que ela fez. E, senhora Fátima Barreto, muito obrigado. Opa, dona Fátima! Beijo aqui da Reconnect. Convidei ela para assistir um programa, ela morou em São Paulo, mas está em Fortaleza, e é minha cliente do tarô, então... Então tá ótimo. Telespectador ideal, é meu padrão. É o padrão do Reconectado. Então você vai lá no nosso canal do YouTube, gostou lá, bota lá um sininho para poder ser alertado de novos programas. Assiste quantas vezes você quiser, aonde você quiser, no dispositivo que você quiser, tá bom? Dá uma moralzinha para isso. Se você tiver qualquer sugestão sobre tema, você vai lá nas nossas redes sociais. No nosso Instagram é Reconnect Brasil também, tá? Então você vai lá, chama lá, alguém vai te responder, a gente sempre responde as mensagens que vocês mandam, então surgiram temas, tá bom? Que a nossa produção vai atrás aí de uma pessoa gabaritada para poder falar no tema, como a nossa convidada de hoje. Roberto, você conhece realmente a verdadeira face de Maria Madalena? Será que Maria Madalena realmente foi prostituta? Você acha, Roberto? Curiosíssimo para saber. Existem várias versões, vamos ver o que as pessoas têm a falar. Aliás, porque a verdade é uma coisa muito relativa, né? Mas assim, o que a gente pode ter de tradição cultural, como realmente ela viveu, quem é que pode falar sobre isso de forma mais precisa, ou pelo menos mais próxima à verdade? Será que ela existiu? E por que a verdade está nos sendo ocultada? Ou se ela já foi revelada porque a maioria de nós não sabe? Pois é, vamos lá. Tô curioso. Então, para falar sobre isso, ela que é fundadora do projeto Flor de Lis, pesquisadora e estudiosa do cristianismo primitivo, e ela também é tradutora do livro O Legado de Madalena. Depois vão filmar direitinho esse livro fantástico. Reconnect indica. Reconnect indica. Patrícia Bezerra, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Patrícia. Vou na intimidade. Pati, muito bem-vinda, Pati. Obrigada, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Oh, coisa boa. Patrícia, eu ia perguntar para você é católica? Então, sou católica de nascimento, venho de uma origem católica familiar, mas existem alguns dogmas na igreja que não estão mais de acordo com aquilo que eu venho descobrindo depois dos últimos anos de estudo, justamente sobre o cristianismo primitivo e principalmente sobre Maria Madalena. Tá. E aí, o que foi que chamou a atenção na figura de Madalena? Você, como estudiosa, pesquisadora do cristianismo primitivo, né? Então, existem vários personagens, né, bíblicos.
Por que logo Madalena? Então, desde sempre, sendo de origem católica, de uma família católica, sempre me chamou muita atenção essa figura para quem Jesus teria aparecido primeiramente depois da ressurreição. Por que ela, né? Por que ela? Afinal de contas, o cristianismo tem como pilar principal de sua fundação, a crença, a teologia cristã se funda na ressurreição do Cristo. Sim. Então, Até porque no dia que, se um dia se provasse, ou se fosse possível, se realmente existiu ou não existiu a ressurreição, acabava com a igreja, né? tudo se constrói a partir desse dogma. Sim. Né? E essa mulher, a primeira testemunha, a eleita pelo Cristo para ser essa primeira testemunha, e mais, não só a primeira testemunha, mas a anunciadora. Porque ele, no texto bíblico, pede que ela anuncie aos demais que ele havia ressuscitado. Então, para mim, havia algo muito mal contado nessa história. Por que uma mulher tão pouco falada e muito mal falada, ao mesmo tempo, havia sido colocada nesse lugar pelo Cristo, num lugar tão importante? Sim. Então, era como se esse quebra-cabeça tivesse com alguma peça Faltando, né? Não tava faltando batendo. ou errada. Então, ela me despertava essa curiosidade. Até que, num determinado momento da minha vida, quando o tempo chegou, porque existe o tempo certo para todas as coisas, eu decidi me debruçar sobre isso, né, e buscar o que era, qual seria essa peça. Patrícia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre tempo certo. Para a gente voltar um pouco, falar sobre a igreja primitiva e a construção desses personagens dentro do cristianismo. Você não entende que a Maria Madalena, enquanto aquela mulher dada como uma prostituta, enfim, todo aquele, né, aquele arquétipo, aquelas características que foram colocadas em cima da Maria Madalena, aquilo foi necessário para a construção do cristianismo, como nós conhecemos, com seus erros e acertos, mas para a construção dessa fé. E hoje, essa desconstrução ou essa busca pela verdade também não faz parte da história da própria Maria Madalena, quer dizer, da maturidade cultural do ser humano e da construção do cristianismo como uma religião, ou uma vertente, ou uma crença constante, sempre viva e que vai se aprimorando e que vai amadurecendo? Olha, Roberto, eu compreendo. Primeiro, assim, o que eu acho importante pontuar é que, no meu ponto de vista, a figura de Maria Madalena, ela vai muito além de qualquer religião. Ela não cabe dentro de uma igreja, ela não cabe dentro de um templo, ela não cabe dentro de uma crença. Nós cabemos dentro dela. Em relação à questão do tempo, a sua pergunta, eu sempre penso, eu acredito no livre-arbítrio de cada um de nós e de todos nós enquanto humanidade. Então, existe um ponto de chegada onde nós vamos chegar. O caminho que vai ser percorrido até lá é escolha nossa. E talvez o caminho escolhido pela humanidade em relação a Maria Madalena tenha sido um caminho mais longo e tortuoso. Por outro lado, eu não acho que seja salutar ficar mergulhando nos erros do passado, apontando culpados. Não é disso que se trata. Finalmente, a humanidade parece que alcançou o nível de maturidade suficiente para entender a grandiosidade dessa força. Ou não. Eu prefiro acreditar mas a gente está no que tempo sim. de retratações, a gente está no tempo de Isso. rebuscar, de fazer perdões históricos, ou então ver de outra maneira erros nossos que já cometemos historicamente com diversas Eu prefiro figuras acreditar que históricas, sim, que agora, pelo menos mais do que antes, é tempo de dar a essa mulher, a essa figura histórica, o lugar que é dela. Porque, a partir do que foi feito com Maria Madalena, uma parte da humanidade foi amputada, junto com ela, da história. E agora parece que é tempo da gente recuperar isso que foi tirado de todos nós. Porque a história de Maria Madalena é a história da gente. Nós que temos um berço judaico-cristão, nós não temos como escapar disso. Está no nosso DNA. A história dessa mulher é a nossa história. Patrícia, o que é que você fala? Alguns historiadores mais céticos, sem vertente religiosa, eles falam que como não tem nenhuma
comprovação científica sobre a existência de Cristo, né? Se uma vez que eu tiro Cristo da história, né, eu tiro Madalena. O que você acha desses historiadores? Olha, Antropólogos, né? eu acredito que um ser humano, a gente pode crer ou não na existência de um ser humano pela pegada que ele deixa na história. Então, por conta disso que eu acredito, eu não posso conceber o mundo sem que Jesus tenha existido. Totalmente diferente, dentro do que eu acredito, do que foi repassado para a gente. Mas a pegada que foi deixada por esse ser humano é grande demais para que a gente simplesmente descarte isso. E esse mesmo raciocínio eu estendo a Maria Madalena. Então, eu não posso conceber o mundo sem que esses dois seres humanos tenham passado por aqui. Porque nascidos ou não, isso aí já é outra discussão, eles existem no nosso, né, na nossa história cultural, no nosso inconsciente. Mas em relação à questão da Maria Madalena, a gente entende, eu queria que você explicasse um pouquinho, mas fica mais claro por que na época foi mais interessante colocá-la nessa figura que a gente conhece, né, desde sempre. Mas porque aqui interessava manter essa visão da Maria Madalena. Por que era interessante? Não só para o catolicismo, não só para o cristianismo, mas para a humanidade manter essa figura da Maria Madalena como uma prostituta, como uma mulher que foi... toda a história, eu queria também que você desse uma repassada para a gente, para quem, né, não conhece muito bem o papel da Maria Madalena, mas assim, e como ela converge no que a gente compreendeu e compreende até hoje sobre o papel da mulher na sociedade. Então, Roberto, é importante que a gente compreenda que nos primeiros anos do cristianismo, da era cristã, o cristianismo, como a gente compreende hoje, ele não existia, né? Existia uma série de doutrinas, de correntes de pensamentos diferentes. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Mas é verdade, né? Jesus não era cristão. Jesus nasceu, viveu e morreu judeu, assim como Maria Madalena, assim como todos os discípulos. Então, todos esses elementos que a gente vê hoje, essa adoração à cruz, o terço, o rosário, eles não conheceram isso, né? Então, nos primeiros anos, dentre dessas várias correntes que existia também um culto muito grande a Maria Madalena. Desde o século I, ela foi conhecida e reconhecida como apóstola dos apóstolos, porque sempre foi aceito que ela tinha sido a primeira testemunha da ressurreição. Essa figura da prostituta, penitente, arrependida, ela só vai nascer muitos anos depois, no ano de 591, quando um Papa, o Papa Gregório I, em uma homilia, sua homilia 33, que é muito conhecida, ele faz um discurso em que ele reúne a pecadora do Evangelho de Lucas, aquela que lava os pés de Jesus com suas lágrimas e seca com seus cabelos, com a mulher adúltera, com Maria Madalena. Junta tudo. Pegou Ele vários pega personagens todas as personagens E joga junta em numa cima da só. Madalena. E uma mulher, obviamente, né? Claro. E mais, nessa mesma homilia, ele diz que essa mulher pecadora teria a universalidade de todos os pecados. Inclusive, o autor Zé Luiz de Mendes, nesse livro, O Legado de Maria Madalena, ele faz uma pergunta retórica em que ele diz assim, o Papa provavelmente conhecia essa universalidade dos pecados, conhecia bem todos eles, já que disse que ela os tinha, né? E a partir daí surge essa figura. 591, nós estamos falando de séculos e séculos depois da morte de Jesus e Maria Madalena. A partir daí nasce essa figura, que é fortalecida pela arte, porque a partir de então ela começa a ser retratada, tanto na arte pictórica como nas esculturas, como essa mulher sedutora, sempre desnuda, sempre retratada de vermelho, né? E todos os maus entendidos que nascem a partir daí. O que acontece quando a igreja faz isso? Ele divide o feminino em duas personalidades, porque existiam duas mulheres, então, na vida do Cristo. A mãe, a virgem, Santa, perfeita, a mãe que não erra, inalcançável, Que hoje chamamos para casar.
que é a mulher para casar, e, de um outro lado, a gente tem a prostituta, que é a mulher que não serve para casar, né? Serve para as outras coisas. E, com isso, a humanidade, não são só as mulheres que ficam presas nesses dois arquétipos, porque eu, enquanto mulher, eu sou quem das duas? Qual dessas duas personagens é a que me cabe? E os homens, por sua vez, eles vão amar por inteiro uma mulher que é inalcançável, que é eternamente pura? Ou como que eles vão se relacionar, ter uma mãe para os filhos, com uma mulher que é prostituta? Então, a humanidade inteira foi castigada com isso. Foi tirado de nós, mulheres, a possibilidade de sermos inteiras, porque existem várias mulheres dentro de cada uma de nós, mulheres. Assim como foi tirado dos homens a possibilidade de amar por inteiro também. Mas numa sociedade historicamente patriarcal, isso coube perfeitamente, né? Foi muito Porque conveniente. o homem casava com a mãe, aliás, até hoje, muitos homens querem casar com mães, né? Com a própria mãe, né? Aí vai pro arquétipo, né? aí do Édipo. Mas, assim, aquela mulher que é intocável, tão intocável que passa até a não ser tocável pelo próprio homem, pelo próprio marido, né? Ou aquela que não vale nada e que, enfim... Então, a gente tem esses dois arquétipos que eu achei muito interessante que você falou, porque aí perduram até hoje. Mas, então, a gente pode afirmar que a Maria Madalena que a gente conhece, que hoje é falada, tanto pelo cristianismo, como sobretudo na Igreja Católica, na verdade, são várias mulheres. É um conjunto de mulheres. Exato. A pecadora do Evangelho de Lucas, ela não é nominada. No Evangelho de Lucas... ele fala num outro trecho do texto, de Maria Madalena, da qual Jesus tirou 7 demônios, que aí tem uma série de interpretações possíveis do que seriam esses 7 demônios. A mulher adúltera, por sua vez, aquela da célere frase, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, aquela mulher não é nominada no texto bíblico. Ela é referida como mulher adúltera. Então, o Papa Gregório Magno, Gregório I, ele juntou isso daí sem nenhuma base histórica, sem nenhuma base bíblica. Um engano que perdurou séculos e que a Igreja Católica Apostólica Romana corrigiu, vamos colocar isso, corrigiu entre aspas, no Concílio Vaticano em 1969. Um engano conveniente, né? Vamos botar engano para poder a gente... a Igreja... compreender que não foi intencional. Até o Papa já até pediu perdão, né? Assim, entre aspas, né? Histórica a questão da figura de Madalena. O que acontece? No Concílio Vaticano II, né, cujas atas foram publicadas em 1969, a Igreja fez o seguinte... Ops, foi engano. Foi mal. Foi um engano. Não, Errei, fui moleque. Posso ter errado? Posso ter errado. Errei, fui moleque, né? Então, olha, gente, a gente releu aqui o texto bíblico e realmente não é que não tem nada lá dizendo que Maria Madalena é prostituta nem penitente. E com isso, o Vaticano manda retirar da liturgia da igreja tudo relacionado com esses termos, prostituta e penitente, que sempre eram referidos... Apesar de, em alguns locais, ainda está sendo referido durante as missas. Coisas. É por isso que eu coloquei entre aspas. Por quê? E a isso não foi dado uma grande divulgação, infelizmente. Então, até hoje, nós encontramos padres celebrando missas e se referindo a Maria Madalena como prostituta. O que é muito complicado, porque se o padre da igreja não conhece a sua própria igreja, como que vai ensinar o que quer que seja para os seus, né, para as pessoas que estão ali participando da campanha? Tá, a gente falou até agora, Patrícia, do que Maria Madalena não era, né? Quem é Maria Madalena? Eu falo quem é porque a figura dela... Ela é. Né? Quem é Maria Madalena? Maria Madalena... Eu sempre que sou chamada a falar sobre ela, eu começo dizendo o seguinte: ela não é um saber, Maria Madalena é um sentir. Porque todas as definições, todos os conceitos que se tentar atribuir a ela vão ser insuficientes. Maria Madalena representa o arquétipo do feminino sagrado que paira sobre o Ocidente de berço cristão, judaico.
ela foi uma mulher, historicamente, saindo da questão da energia desse feminino, falando da mulher histórica. Ela foi uma mulher do século I que realmente foi um assinte para o seu tempo. Por quê? Ela era uma mulher rica, também está no texto do Evangelho de Lucas. Ela sustentava o ministério de Jesus com suas posses, ela e outras mulheres. Então, só por isso, vocês imaginam a cultura judaica do século I. As mulheres não podiam ler, as mulheres não podiam escrever, as mulheres sequer podiam sentar à mesa com os homens. E aí vem essa mulher que era rica, que sustentava o ministério do mestre, que era extremamente culta, livros apócrifos descobertos recentemente, em 1945, principalmente, com a formidável descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, apontam essa mulher como uma mulher extremamente culta. A única capaz de compreender os ensinamentos mais místicos, mais esotéricos de Jesus. Uma mulher extremamente corajosa, leal, valente. De acordo com os evangelhos canônicos, quando Jesus é preso, todos os discípulos, todos, se escondem, fogem com medo de acontecer o mesmo com ele, menos ela. Ela está com ele durante o julgamento, durante a Via Crucis, durante a crucificação, durante a morte. E é por isso a primeira testemunha da ressurreição. Foi a única que permaneceu com ele até o final. Então, por tudo isso, ela foi uma mulher que assombrava uma igreja extremamente machista e patriarcal. Porque enquanto primeira testemunha da ressurreição, apóstola dos apóstolos, herdeira do ministério de Cristo, a verdade é que essa sucessão apostólica que se baseia em Pedro foi uma criação da igreja. Se isso tivesse sido construído em cima dos fatos históricos, a grande fundadora do cristianismo foi Maria Madalena. Então, por isso, ela assombrava uma igreja que se construía por homens e para homens. Tem uma série, né, acho que até tiraram do ar essa série, numa plataforma de streaming, não pode dizer o nome, que fala sobre Maria Madalena, né? O que é que você achou dessa série, historicamente falando? Você fala já. Um intervalo rapidinho, a gente volta já. Fica aí. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. 11ª temporada, mais de 200 horas de programação, mais de 100 mil visualizações no nosso canal do YouTube. E hoje, aqui, com a nossa queridíssima Patrícia Bezerra, né, que é uma grande pesquisadora estudiosa sobre o cristianismo primitivo, tradutora do espanhol para o português, do fantástico livro Legado de Maria Madalena, de José Luis de Menes Rodrigues. Olha aí. Então, esse fantástico, gente, bota para cá, ó. Fantástico esse livro. A gente já deu alguns closes aqui, tá? Queria uma informação muito importante, tá, gente? Apesar desse livro, eu já dei aqui uma olhada no livro, então o livro é repleto de documentos históricos, tá? Então não é uma ficção, não é uma teoria, tá? É repleto aqui não é uma hipótese, na verdade, né? Repleto aqui de documentos, de fotos, documentos, muito bacana. Então ele é todo baseado realmente em história, e toda a renda desse livro aqui, ela vai para 2 projetos sociais, tá? Então, isso mostra aqui realmente o comprometimento do autor e da Patrícia, que é a tradutora para o português, tá? De até ser o legado também de Maria Madalena, né? Então, através de sua história, esse livro aqui ajuda, né, a renda desse livro ajuda 2 instituições, tá? A Patrícia daqui a pouco vai falar um pouco mais que instituições são essas, claro, e do trabalho dessas 2 instituições, tá bom? Então, onde é que compra esse livro, Patrícia? Onde é que compra o livro? Esse livro ele pode ser adquirido através do projeto Flor de Lis e da Casa da Caridade, que são os 2 projetos que são ajudados pela venda. Perfeito. O projeto Flor de Lis, o Instagram está aparecendo aí, vai ficar aparecendo durante o programa, vocês podem ir lá, perguntar, conversar. Bacana. Se quiserem falar com a Patrícia também, através desse Instagram, vocês conseguem falar com ela. Vai sair o Léo Casuma, vai colocar o Instagram da Patrícia. Patrícia, continuando, vamos lá. Eu perguntei antes de ir para o intervalo, que teve uma série numa plataforma de streaming falando sobre Madalena, né? Então, que Madalena, ela casou, então até fala que o esposo de Madalena matou o pai dela, né? Depois ela teve uma ajuda de um soldado romano, não sei qual era o cargo, se era soldado, se era general, se era soldado, para poder fugir, e por conta disso, teoricamente, teria sido conhecido como prostituta. Até fala também na série que ela até, inclusive, chegou a ir para um prostíbulo e não se prostituiu, mas chegou a ir para um prostíbulo. O que é que você acha dessa visão de Madalena, contada dessa plataforma? Do ponto de vista histórico, a série ela reafirma a mentira sobre a prostituta e outra série de lendas que nasceram dessa mentira primeira da prostituta, né? Então, do ponto de vista histórico, a série não tem nenhum embasamento. Apesar de que eu dou crédito à série, porque depois dela, muitas pessoas passaram a buscar a Maria Madalena e, buscando através de uma mentira, acabaram se deparando com a verdade. Agora é uma produção belíssima, né? Sim, a produção. E a história de uma mulher corajosa, de superação, de resiliência, de força, é uma história belíssima, mas não é a história de Maria Madalena. Patrícia, o que aconteceu com Maria Madalena depois da ressurreição? Qual foi o legado, fora a história de Maria Madalena com Cristo, o que aconteceu depois? Então, na Bíblia também existe esse hiato,
né? Ela Existem vários, né? Vai. Onde estava Jesus dos 13 aos 30? Beijo, Jeová. Onde é que estava... inclusive, se você perder esse programa com o Jeová Mendes, onde estava Jesus? Ele escreveu um livro. Onde estava Jesus dos 13 aos 30. Fantástico, viu? Obrigada. Então, onde estava Jesus dos 13 aos 30? Se você quiser saber, você vai lá no programa no YouTube. Tem um hiato também, o que aconteceu com Maria, mãe de Jesus. Na verdade, eu queria, antes de saber onde é que ela foi, eu queria que você me dissesse o seguinte. O nome era Maria Madalena? Então, essa pergunta é maravilhosa. 1-0. Não, eu fiz perguntas maravilhosas antes, né? Quando eu pergunto se o nome da mulher era Maria Madalena, é maravilhoso. Claro. Eu fiz perguntas mais complexas. As suas perguntas foram maravilhosas também. Ó. Mas não falou, dançou, meu amigo. Então, existem algumas teorias a respeito do nome de Maria Madalena. Muitas pessoas vão dizer que Madalena se dá por conta de uma cidade chamada Magdala, né? Que fica lá pertinho do Lago Tiberíades, do Mar da Galileia, e que seria o lugar onde ela nasceu. Então, Magdalena seria de Magdala. Acontece que Magdala vem do hebreu ou do aramaico, Migdal ou Magdal, dependendo do aramaico ou do hebraico. Migdal-Eder ou Magdal-Eder significa torre do rebanho. Então, pelos textos bíblicos, a gente tem que Jesus costumava dar apelidos para os seus discípulos. Pedro não era Pedro, era Simão, né? E ele transforma na pedra sobre a qual erguerá a igreja. João e Tiago, ele chamava dos filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Tomé, ele chamava de Dídimo. Então, era um costume de Jesus apelidar os seus discípulos. Muitos pesquisadores defendem a tese de que o nome dela era Maria e que Jesus a teria chamado de Magdalena porque ela seria a torre do seu rebanho, né? Então, a gente vai encontrar essas duas possibilidades que não se excluem. Sim. Que tanto seria por conta da cidade, como seria por conta desse apelido, desse título dado por Jesus. Eu prefiro o título ao apelido. E para onde foi Maria Madalena? Então, a Bíblia silencia sobre isso. Ela tem esse papel primordial, central, na ressurreição, e depois não se fala mais de Maria Madalena. Acontece que existe uma tradição oral muito forte, desde o século I, que se sustenta até hoje, no sul da França, de que Maria Madalena, fugindo da perseguição romana, assim como todos os discípulos, né, teria ido primeiramente para Alexandria, que era ali próximo, né, um refúgio de urgência, e de Alexandria ela teria ido até o sul da França. O sul da França, ele andou, viu? Completamente... Não é brincadeira, não. Completamente consagrado a Maria Madalena. Ela é a padroeira de igrejas, de jardins, de fontes, de tudo que vocês puderem imaginar. Existem toda sorte de pintura, de escultura, de grutas. Inclusive, existe uma gruta no sul da França, localizada a 30 quilômetros de Marselha, aproximadamente, onde se acredita que ela passou os últimos anos de sua vida, né? Então, lá no sul da França, é onde Maria Madalena deu prosseguimento à missão de Jesus, né? Levando para lá o seu evangelho. Assim como tem teoria, né, que Maria, mãe de Jesus, teria ido para a Turquia, né? Tem até a casa da Maria na Turquia. Existe algum relato de como era essa relação de Madalena com Maria, mãe de Jesus? As duas grandes mulheres, posso dizer braço direito e braço esquerdo, né, de Jesus. Quer dizer, é muito curioso, né? Então, os dois papéis muito importantes na vida de Jesus são totalmente excluídos das Escrituras Sagradas. Falados muito por cima, dão muito mais ênfase aos outros apóstolos, né, do que a Madalena, a mãe de Jesus. Você não tem nada sobre Madalena, não tem nenhum detalhe sobre Maria, né? Então, o que você acha disso aí? Como é que era a relação? Tem alguma escrita a relação de Maria com Maria, mãe de Jesus, com Madalena? Por quê? A gente não tem nada. Segundo Maria 13,16, não tem. Então, sobre segundo Maria 3,16, existe um texto
Apócrifo, e é importante que É o se Evangelho diga... de Madalena. É importante que se diga que a palavra apócrifo deriva do grego e significa oculto, aquilo que não foi revelado, porque muitas pessoas entendem que apócrifo é algo que... Aquilo não foi reconhecido, né? Exatamente. E não é isso. Significa apenas que ele ficou escondido. E ficou escondido por quê? E existe um texto que foi descoberto no final do século XIX, chamado o Evangelho de Maria. Não existe dúvida de que é sobre Maria Madalena. E esse texto, inclusive, faz de Maria Madalena a única mulher da história a ter um evangelho em seu nome. E aí a gente poderia ter, segundo Maria. Mas de Maria, tal. mãe de Jesus, não se tem evangelho. De Maria, não. Da Maria, mãe Maria, não. Mas, em relação ao relacionamento entre elas, apesar de não ter nada escrito, ou pelo menos nada foi encontrado ainda, porque, quem sabe, quando a humanidade tiver maturidade para isso, talvez receba. Quando o Vaticano resolver abrir sua biblioteca, né? Quem sabe. Mas existe também uma tradição muito forte de que o relacionamento entre essas duas mulheres, que foram as grandes mulheres da vida de Jesus, né, e desse cristianismo primitivo, era a melhor possível. Inclusive, existem livros escritos que afirmam que Maria Mãe teria sido uma espécie de mestre para Maria Madalena, né? E para Jesus, inclusive, né? Para os dois, né? No Evangelho de João e nos Evangelhos de uma forma geral, porque no texto de João isso é mais detalhado, são as duas que participam ali dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, na crucificação e na morte. São as duas que estão ao lado dele, na cruz. E existe uma obra de arte lindíssima, uma das mais lindas que eu já vi, que fica na porta de entrada dessa gruta a qual eu me referi, no sul da França, que é uma Pietà, ou seja, Mãe Maria, com Jesus no colo, com Maria Madalena sentada ao lado e a cabeça também no colo. Então, Mãe Maria apara os dois. Apara o corpo do Cristo e a cabeça de Maria Madalena. Vamos tocar fogo um pouquinho no programa? Vamos? Você topa? Vamos lá. Vamos causar? Né, você falou em arte, né? E nós falamos aqui das duas Marias de Jesus, né? Tem uma arte, né, a Santa Ceia, né, de Da Vinci, que alguns estudiosos, alguns falam que aquela pessoa que está com a cabeça encostada no colo de Jesus, no ombro de Jesus, era Madalena. E alguns pesquisadores também afirmam que Madalena teria sido a esposa, a preferida de Jesus, a esposa de Jesus, e que eventualmente ele a beijava na boca, né? Eu perguntei das duas Marias. Então, o casamento de Madalena estava bem com a sogra dela? Seria a sogra de Madalena, ou Patrícia? O que é que você acha disso, de Madalena ter sido realmente esposa de Jesus? Olha, com base nos meus estudos, pessoalmente, eu acredito que sim, que eles tenham sido casados. Por quê? Quiseram tirar de Jesus a origem judaica dele, né? Fizeram com que a gente pensasse num Jesus cristão, que, na verdade, Jesus nunca falou de celibato. Isso foi uma criação muito posterior à sua passagem na Terra. E, enquanto judeu, era, inclusive, estimulado que eles casassem e tivessem filhos, porque a grande regra do povo judeu era se multiplicar, como as areias do mar e as estrelas do céu. Então, se Jesus vai contra isso, ele estaria indo contra o seu povo. E ele diz, eu vim para fazer cumprir a lei. Está lá nos evangelhos. Então, seria muito contraditório tirar Jesus da sua cultura. E nos textos bíblicos também, está lá que ele pregava na sinagoga. Um rabi judeu não podia pregar na sinagoga se não fosse casado. E se na idade de 30 anos não tivesse filho, eles consideravam, inclusive, que havia uma doença física. O povo judeu era muito rigoroso com essa questão da multiplicação do povo por tudo que eles haviam passado, por várias destruições étnicas que eles já haviam passado. Então, com base nisso, pessoalmente, eu acredito nesse casamento. Mas eu não sou a favor de fazer de Maria Madalena apenas a esposa de Jesus. Não. Porque a gente vai transformá-la numa parte. Sim. A gente vai focar
nessa parte e vai deixar de ver o todo. Essa mulher deixou uma mensagem. Essa mulher deixou um exemplo. Ela deu continuidade à missão crística. E eu acho que isso deve ser mais olhado, mais observado e mais louvado. Mas eu acho que assim, né? essa nossa visão ocidental de não só a esposa de Cristo, porque a gente coloca, sempre tem uma visão ocidental que a mulher, quando está casada com um, ela passa a ser a sombra dele. Não. Ela é o complemento dele. Sim. Eu acho que ela ter sido supostamente a companheira de Jesus, inclusive, dá mais mérito do que se ela caminhasse sozinha. Com certeza, concordo. E eu acho que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, conforme está no livro de Gênesis. Não é isso que a gente aprende lá da Bíblia também. Homem e mulher, ele os fez. Ele não fez só o homem. Eu não acredito que essa mulher seja o apêndice de um homem. E já que você traz para a nossa conversa os evangelhos apócrifos, porque é isso que Jesus costumava beijá-la na boca, é parte do texto apócrifo chamado Evangelho de Filipe, né? Onde textualmente Filipe diz que ela era a companheira de Jesus. A palavra que está lá no texto é koinonos, é uma palavra grega chamada koinonos. Essa palavra não tem outra tradução. É companheira mesmo, no sentido de esposa. Está lá no texto. Então, esse beijo a que ele se refere pode ser entendido sob um duplo viés. O beijo mesmo, mas também sobre a transmissão do conhecimento. Por quê? Um braço mais esotérico do judaísmo entendia que o conhecimento era passado pelo sopro, de boca a ouvido, para os discípulos que eram capazes de receber. E nesses textos apócrifos, Evangelho de Filipe, Pistis Sofia, Diálogo do Salvador, o próprio Evangelho de Maria, é dito textualmente que Maria era a única capaz de entender os ensinamentos do Mestre. Então, ela estava num pé de igualdade espiritual com ele para entender os ensinamentos que ele queria repassar. Os outros não entendiam. Inclusive, tem uma parte no Evangelho de Maria em que Pedro pede para ela: irmã, conte-nos aquilo que o Salvador contou apenas para você. Pedro pede para Maria. E esse texto foi escrito, foi redatado na mesma época do Evangelho de João, por volta do ano 100, porque muito se criticou os evangelhos apócrifos sob o argumento de que eram textos tardios. Não são. Eles foram redatados, eles foram produzidos na mesma época em que os 4 canônicos foram produzidos. Só que em 325, no Concílio de Nicéia, eles disseram, esses aqui ficam, esses aqui saem, queimam todos, que não são os 4. Patrícia, vamos falar agora um pouco da tua história. A tua história com esse livro, como é que você chegou a esse livro, como é que você chegou a essa tradução, como é que você chegou a Maria Madalena? Madalena chegou até mim. Esse livro, na verdade, ele foi um grande presente, né? Por quê? O José Luiz de Mendes Rodrigues era um autor que eu já estudava há algum tempo, porque ele se dedica a pesquisas sobre Maria Madalena há mais de 25 anos. Mas não tinha nada dele aqui no Brasil. Esse livro, O Legado de Maria Madalena, já foi traduzido para o inglês, para o francês, mas não tinha no Brasil. Então, para conseguir comprar os livros dele, eu tinha que pedir fora, para alguém que viajava, não chegava aqui. Ele é um escritor catalão, né? Nasceu e vive em Barcelona. E esse caminho, que eu chamei de Caminho de Maria Madalena, né? Uma rota de peregrinação que passa pelo sul da França, ela começa em Barcelona. E aí eu estava... Então, existe um caminho mesmo turístico que você pode fazer, que é o Caminho de Madalena. Um caminho espiritual. Um caminho espiritual, eu diria. Tá, mas eu digo turístico assim, tem uma rota certa. Existe. Aí você foi fazer esse caminho. Eu fiz algumas vezes, na verdade. E aí, em uma dessas vezes, né, eu estava com um grupo de peregrinos, estava trabalhando com uma historiadora paulista, escritora, autora de um livro maravilhoso também, chamado Cartas de Maria Madalena ao Mundo, chamada Fernanda Zanin. A gente estava com um grupo de peregrinos lá e conseguimos contato com o Zé Luiz. Já tinha se tentado várias vezes, mas ele nunca estava em Barcelona. E aí, dessa vez, ele passou um dia conosco, com esse grupo de peregrinos, né? A gente foi para algumas igrejas que têm relação com Maria Madalena lá. E desse contato surgiu a ideia de, quem sabe, ele vir ao Brasil.
E dessa ideia surgiu a questão da tradução do legado de Maria Madalena, que foi o primeiro dos vários livros. E aí a Érica Paiva, né, que é a diretora da Casa da Caridade Edições. Érica, Essa querida Érica. queridona, já teve aqui na Reconnect. Inclusive, vai ter que voltar, né, Érica? Vai ter que voltar. Nosso estúdio novo. No estúdio novo, para atualizar a foto. Beijão. A Érica fica à frente ao projeto chamado Casa da Caridade. Tá? Excelente. Tá? Então... The Blue Eyes da espiritualidade, os olhos muito mais lindos. bacana. Lá tem cirurgia espiritual, tem leitura do Evangelho, tem toda a questão de estudo sistemático sobre a parte espiritual. Um beijão a todo mundo da Casa da Caridade, um projeto seríssimo. Beijão aqui da Reconnect. Érica, volte. A Érica é maravilhosa, é também uma estudiosa de Maria Madalena. E aí ela tomou conhecimento disso tudo, abraçou o projeto através da Casa da Caridade Edições. E aí foi montada uma equipe de trabalho, a editora do livro, a Priscila Austin, que fez um trabalho maravilhoso. O Leonardo Rodrigues, que fez toda a parte de diagramação, capa. Foi um trabalho lindo, o livro ficou lindo, de muita qualidade por conta das imagens. Todo mundo doando esse trabalho em prol de realmente deixar esse legado de Maria Madalena disponível em língua portuguesa, né? E, claro, com essa possibilidade de ter essa renda do livro revertida em benefício desses dois projetos sociais, que também fala muito sobre a missão, sobre o legado de Maria A Madalena. gente falou já da Casa da Caridade. Tá? E eu queria que você falasse um pouquinho do Flor de Lis. O que é o projeto Flor de Lis? Então, o projeto Flor de Lis, ele nasceu a partir da reunião de um grupo de amigas que, no início da pandemia, lá em 2020, tomou conhecimento de um projeto social anterior que existia na Messejana de entrega de alimentos para a população de rua. E esse projeto ia ser descontinuado por conta de todo aquele cenário da pandemia, né? E nós tomamos conhecimento disso. Concomitante a esse momento, nós havíamos passado a nos dedicar mais diretamente a Maria Madalena, né? E nós resolvemos assumir isso, né? Não fazer esse projeto parar. E isso foi se estruturando, o tempo foi passando, a gente foi entendendo um pouco mais o legado de Maria Madalena, até que a gente resolveu, né, estruturar isso enquanto projeto. O nome Projeto Flor de Lis é por conta de Maria Madalena, porque a flor de lis, que é o lírio, é um dos símbolos de Maria Madalena e foi uma forma de homenageá-la, porque ela é a grande força motriz desse projeto, né? E aí estamos até hoje, né? Hoje o projeto tem uma área de atuação bastante vasta, a gente tem atendimento odontológico, atendimento de fisioterapia, a gente tem um grupo terapêutico, continuamos auxiliando na distribuição de alimentos, fizemos já alguns trabalhos em parceria com a Casa da Caridade também, e vamos seguindo, tentando colocar em prática o que a gente tem aprendido da teoria dessa missão crística. Que muita gente tem, né? Só teoria, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, parabéns a você pela tradução, por essa busca, né? Parabéns à Flor de Lis e parabéns à Casa da Caridade. Então, você quer adquirir esse livro, O Legado de Maria Madalena, tá? Você vai lá na Flor de Lis ou na Casa da Caridade, vai sair aqui o Instagram da Patrícia, tá? Pedir pro Léo também, por favor, colocar da Flor de Lis. Vai ser o da Flor de Lis. Vamos divulgar o da Flor de Lis, fica mais Flor de Lis fácil. é melhor, né? Tá ótimo. Então, quer saber também um pouco mais sobre o legado de Madalena? Procura a Patrícia. Né? Ela é a grande... Nos reconectamos? Com certeza. Patrícia, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. É uma simpatia. Obrigada a Muito bom conversar com vocês. você. Um prazer estar aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa no domingão aqui para a Reconnect, ou se você está assistindo aí no seu dispositivo móvel, no YouTube. Então, muito obrigado. Até a próxima reconexão. Até a próxima semana. Beijão. Patrícia, eu queria fazer o caminho lá da